CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h04, bom dia, está começando o CBN Esportes. Segunda-feira, 9 de setembro de 2024, uma segundona com toda a repercussão do que aconteceu no mundo esportivo, seleção brasileira, Série B de Campeonato Brasileiro, basquete, vôlei, Copa Paulista, tem muita coisa pra gente conversar. Então vamos começar vamos com o basquete. O Campinas venceu o Corinthians 79-65 sexta-feira. Ginásio do Tênis Clube manteve a invencibilidade no Campeonato Paulista de Basquete Feminino. A equipe chegou à 5ª vitória na competição e segue líder. Casa Nova, para variar, foi o destaque da partida com 24 pontos e 4 assistências. Campinas volta a jogar sexta-feira agora contra o César Araquara, fora de casa. Ao meu lado, Antônio Lupe, que não traz boas notícias do Guarani. Ê, Bugrão, não pela derrota em BH, que a gente pode considerar como normal. Agora, a maneira, né, a performance do Alviverde Campineiro não foi nada agradável. Lupe, bom dia! Tudo bem, Carlão? Bom dia, uma ótima semana pra você e uma excelente segunda-feira pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Não deu nada certo pro Bugre lá no Horto. O Guarani perdeu para o América Mineiro por 3-0, jogando em Belo Horizonte. Atuação bem abaixo do que a equipe estava apresentando desde que Alan Al chegou no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani tinha a possibilidade de sair da lanterna da competição, mas isso não aconteceu. O próximo compromisso acontece no sábado, também fora de casa, contra o Papão, o Paysandu, lá na Curuzu. É, o Paysandu que era do Hélio dos Anjos. Já arrumou treineiro o Paysandu, é? Ah, acho que ainda não, né? Vou dar uma consultada aqui nos meus compêndios, nos meus alfarrábios. Aqui pro Rádio Clube lá do por que eu digo isso? Porque Hélio dos Anjos, Márcio Fernandes, é o novo técnico do Paysandu. Chega para substituir Hélio dos Anjos depois da derrota, né, na última rodada. O Papão da Curuzu perdeu em casa. E Márcio Fernandes, que já passou aqui pelo Guarani, foi anunciado como o novo treinador do time da Curuzu. Junto com Márcio Fernandes, Márcio Auxiliar foi anunciado também como membro da comissão técnica do Márcio Fernandes. Boa, bora, Fabião, vamos lá, bom dia. Bom dia, Lupe, bom dia, Carlão, foi, bom dia, ouvinte Quebrando CBN. todos os protocolos. E outro concorrente direto com o Guarani está sem treinador também. Ontem o Brusque anunciou a saída de Luizinho Vieira do comando técnico do Quadricolor. Luizinho Vieira, que um dia vestiu a camisa da Ponte Preta. Copa Paulista, a região estreou mal na fase quartas de final. Sábado, 15 de Piracicaba perdeu para a Portuguesa por 1-0 no Canindé. Inhoquim agora precisa vencer por 2 gols de diferença no jogo da volta para chegar à semifinal. O capivariano também pisou na bola, perdeu para o Votuporanguense por 1-0 em casa, hein? A situação do time de Capivari é a mesma dos piracicabanos, ou seja, precisa vencer por 2 gols de diferença para seguir na competição. Vamos para a capital paulista, agora sim, hein? Ainda data FIFA, mas é uma semana decisiva, principalmente para Corinthians e São Paulo. Leonardo Dai. Corinthians e São Paulo vão fazer nos próximos 2 fins de semana a final do Campeonato Brasileiro Feminino. O Timão se classificou mesmo perdendo por 2-1 para o Palmeiras. E o tricolor avançou nos pênaltis depois de perder por 1-0 para a Ferroviária. No futebol masculino, o Corinthians treinou de olho no jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil na quarta-feira. São Paulo e Palmeiras tiveram o domingo de folga. E o Santos, que no sábado assumiu a liderança da Série B, voltou à 2ª posição com o complemento da rodada. O Santos ganhou do Brusque, mas a torcida com gritos de ordem, né? Dizendo que a Série B não é mais do que a obrigação, mas
o Santos venceu e colocou fim aí a uma fase instável que vivia dentro da competição. US Open, o italiano Yannick Sinner faturou o último... Os jogos à meia-noite, eles acabaram agora. O italiano Yannick Sinner faturou o último Grand Slam do ano ao bater o norte-americano Taylor Fritz por 3-7-0. As parciais 6-3, 6-4 e 7-5. Este é o segundo título de Grand Slam na carreira do jovem de 23 anos. É a primeira vez que um tenista da Itália, vence o aberto dos Estados Unidos. No sábado, a bielorrussa Aryna Sabalenka superou a norte-americana Jéssica Pegula por 2-0 parciais 7-5, 7-5 e conquistou o título do Grand Slam pela primeira vez na carreira. Foi mais tranquilo, né, Antônio Luque? Mais suave, né? Mais suave. Aproveita então e manda essa macaca que recebe a Chapecoense hoje às 9h30 no Moisés Lucarelli. A Ponte que busca colocar fim a uma sequência de 5 jogos sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Às 9h30 da madrugada, recebe a Chapecoense no estádio Moisés Lucarelli. Elvis está fora do jogo. Dodô deve ser o titular no meio-campo. Everton Brito ainda não terá condições de jogo. A Chape vem com a corda no pescoço. É a vice-lanterna e luta para permanecer na Série B no ano que vem. Sem vencer há 10 rodadas. 10 jogos. A Ponte tem que tomar cuidado, hein? A Ponte, hora ou outra, ela costuma aí vacilar em alguns momentos e hoje não pode, até porque uma derrota pode colocar a Ponte ali, né? Na zona de baixo da competição. E além do jogo do Guarani, ontem tivemos mais 2 partidas pela Série B. Ontem à noite, 25ª rodada. O Ceará venceu o Operário por 2-1 e se aproximou do G4 com 39 pontos. Coritiba e Novo Horizontino ficaram no empate em 2-2, resultado que manteve o time paulista na liderança com 44 pontos. Que campanha faz o Tigre de Novo Horizonte, comandado pelo Eduardo Batista. Seleção brasileira, em vitória sobre o Equador por 1-0, mas um nível de atuação abaixo, Fabião. Venceu, mas não convenceu. Mais uma vez a seleção brasileira, né, Carlão? Na sexta-feira venceu o Equador por 1-0, o gol do atacante Rodrigo. E nesta segunda-feira a seleção segue para Assunção, no Paraguai. Amanhã o time do técnico Dorival Júnior encara o Paraguai às 9h30 da noite, no tradicional estádio Defensores del Chaco. Dorival deve manter o mesmo time que venceu o Equador e quebrou uma sequência de 4 jogos sem vitória nas eliminatórias. No momento, o Brasil ocupa a 4ª colocação com 10 pontos. E ontem, o zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, se juntou à seleção. Ele foi convocado no lugar do lesionado Éder Militão, que foi cortado. Boa, boa. E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp 19 991 86 90 70. 99186 9070. E o CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, que hoje, mesmo às 9h30, ele vai estar no Moisés Lucarelli, empurrando a macaca para mais uma vitória na Série B do Brasileiro. E você sabe por que hoje ele vai? Por que ele vai? Porque ele reclamou muito ontem à noite do forte calor que fez na noite campineira. Não conseguiu dormir. Então, para ele repousar bem de segunda para terça, nada melhor do que um jogo da macaca, e disse Valmir Bortoleto. Olha aí, frases fortes do nosso de bermuda, grande papel de Valmerzinho. regata. Boa, Valmir, uma boa segundona para você, uma boa semana. E o homem dos streamings, o homem online, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h12, o intervalo é muito rápido e na volta todo este cardápio vasto pra gente discutir aqui no CBN Esporte. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas.
Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h15. Thaís Azevedo, bom dia, uma boa semana para você. E essa segunda-feira, o trânsito na nossa região. Oi, Carlão, ótimo dia para você, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Princesa do Oeste tem lentidão somente na chegada ao viaduto Laurão, no sentido Vila Lemos, trânsito livre. Quem segue ali pela Avenida Norte e Sul, reduz a velocidade sentido Taquaral, na saída da rua Gustavo Ambushi. No sentido Guarani, motorista perde tempo no semáforo da rua Engenheiro Carlos Stevenson. A Avenida Júlio Prestes tem lentidão somente sentido rodovia Dom Pedro, no semáforo da rua Padre João Francisco de Azevedo. No restante da via, motorista faz um bom caminho. No sentido centro, trânsito fluindo bem. A Avenida Rosimbo Maia tem lentidão somente pela pista da esquerda, na saída da Avenida Brasil, sentido centro. Carlão. Ok, Thaís, obrigado. A AutoZone tem mais de 60 mil itens com preços arrasadores esperando por você. Aproveite e visite uma das lojas da maior revendedora de autopeças e acessórios originais do Brasil. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Campinas. Onze horas 18 minutos. Manda um alô pra rapaziada aí, Antônio Lupi. Alô, rapaziada! 99186-9070. Ah, que momento gostoso, né? Quando o ouvinte participa do programa, sabe por quê? Por quê? Porque o ouvinte faz parte do Sem CBN dúvida. Esportes. A opinião do ouvinte, Fábio Scheib, ela acrescenta em conteúdo. Com certeza, Até muito mais porque que nós. a opinião do ouvinte gera debate.
Tô certo ou tô errado? Com certeza. Certíssimo. Com certeza o quê, Shaibe? Você está certo. Ah, bom. Então vamos lá. Vamos começar com... Aproveitando, posso mandar um abraço? Posso mandar um abraço? Esqueci, antes que eu Com esqueça. certeza. Vamos Eu lá. estive no sábado no Novelli Júnior acompanhando o Ituano e Mirassol. Permutinha. E mais uma vez, o Adão. O Adão é aquele senhor que comanda ali os bastidores do Senhor não, né? Novelli Aquele Júnior. jovem, né? Porque Jovem ele é- senhor. É um jovem senhor. Tá bom. Ele não deixa de ouvir a gente nenhum dia, principalmente o Arena, mas deve estar ligado também na CBN agora lá em Itu. Ficou feliz com a vitória do Ituano e falou que ia mandar mensagem hoje porque me garantiu uma cabine lá pra Ituano e Guarani no próximo dia 5. Falou que tá tudo certo já. Show. É só falar com ele que tá tudo tranquilo. O problema não é o jogo, o problema é o pós. Tá certo também, Tá certo, né? Tá tá bom, então. certo. Que bom. Ótima notícia. Já pegou o Alvará, Carlão? Dia 5 de outubro? Isso. Ah, sim. Opa. Eleição, hein, no outro dia, hein? É, não, mas dá Eleição, tempo. verdade. Vamos lá. Grande abraço pro nosso amigo Murilo Martins. Faltou falar da NFL, hein, Murilo Martins. Na verdade, o nosso representante Lucas Neri, Chama ele lá. ele foi... Depois, se quiser um tempo... Vamos, se tiver um tempo, Dá um acho toque que seria nele lá. interessante. Isso. Ele foi até o jogo, acompanhou de perto os bastidores. Acho que seria interessante o Lucas Neri trazer a visão de algo, de uma pessoa que nunca tinha ido, né, a um evento da NFL. Sem dúvida. Vamos falar sobre NFL então, viu? É o Murilo Martins. Pediu, falou, não tem jeito. Grande Murilão. Bom dia, eu tinha razão do jogo do São Paulo e Fluminense. Agora sim, Jonathan, o São Tinha. Paulo, ele pediu aí a anulação do jogo por conta de um erro de direito. Sim. Mas eu vou ser bem sincero, viu, o Jonathan? Você se lembra de um jogo entre Palmeiras e Botafogo, que o árbitro assinalou o lance, e aí o VAR chamou, aí depois tentaram anular? Não logrou êxito. Eu acho que tá nesse mesmo diapasão. Boa, Antônio Lupe. Nossa, que vocabulário lembra? vasto, Exatamente. velho. Coisa linda. JP de Moraes, amigos da CBN, o coelho ensopado da janta de ontem me deu uma tremenda indigestão. Mas não tem nada não. Contra o Paysandu, a diretoria volta a pagar o bicho. JP de Moraes. JP, pelo amor de Deus, essa aqui é a sua opinião, hein? Ó, quem mandou mensagem pra gente foi o Marco e também o André Marques mandaram mensagem de áudio. Daqui a pouco a gente vê se tem condições de colocar no ar. Bom dia, amigos. Eu sempre ouço vocês por um aplicativo no computador, mas hoje o áudio está muito baixo. Você vai pra parte É o técnica. Flor Pianca. Abraço. Será que eu caí aqui? Não, né? Não. Não, é o Flor Pianca, grande. Não, e Pianca Eloir tem o Pianca. Marcelão. Eloir Tem Pianca. Eloir, eu conheço o Marcelão Pianca. É que apareceu o Flor da mensagem. Vamos mandar a sua mensagem para o departamento técnico para entender o que está acontecendo. Boa, Antônio Lupe. Então é pro Murilão que cobrou o NFL? Deixa eu ver. Foi o Murilão, não foi? Murilo Martins. Grande Murilo Martins. Preste atenção agora porque estamos com o Lucas Neri. Eu ia falar na ponta da linha, mas não. Ele tá aqui. Lucas Ele Neri está está loco. aqui. Chegou Seja agora há pouco, bem-vindo. viu? Atrasou, parece. Você já participou conosco aqui, mas não foi ao vivo. E agora ao vivo para falar de Green Bay Packers e Philadelphia Eagles. Conte toda a sua experiência, Lucas Neri. Você que é jogador do Lemense. Lemense, né? De Leme. futebol americano. Luquinha, bom dia. E conte-me mais Como sobre foi o evento? a sua sexta-feira. Muito bom dia, Carlão, todos os ouvintes CBN Campinas, o Shaibe, também aqui o Lupe. É o seguinte, primeiro de tudo, foi um marco para o amante do futebol americano no Brasil. Primeiro jogo que a NFL trouxe para a América Latina, na verdade, né? Para a América do Sul. E foi na sexta-feira, na Neoquímica Arena, tivemos lá o confronto entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles. A partida acabou 34-29, foi emocionante até o fim. Foi de virada ou não? Teve viradas no meio da partida ali. Tá. Reviravoltas, E, o jogo ficou marcado pra sempre aí na memória, porque também, o que acontece? Lá nos Estados Unidos, sexta-feira não é dia de NFL. Mas aqui no Brasil foi. Ou seja, só estava tendo um jogo naquele momento da NFL, então todos os olhares do mundo estavam para a transmissão da Neoquímica Arena. Isso aí já foi um grande feito. Além disso, também a presença de duas grandes equipes, né? Sabe aqueles campeonatos que o Palmeiras conta como o Campeonato Brasileiro, que é aquele monte, assim? O Green Bay Packers, se contar a pré-NFL, pré-Super Bowl... A Taça Rio deles, né? É o maior campeão da história.
Então é um time muito popular, de Wisconsin, e também o Philadelphia Eagles vem com um grande elenco aí nos últimos anos, chegou em Super Bowl e tudo mais. Então, a parte já foi um baita jogão. Eu tenho uma pergunta, Lucas. Desculpa te cortar. Claro. Organização. Isso. Como é que foi a organização? Porque assim, a gente às vezes reclama de que os eventos esportivos, a organização ela foi boa e ela foi feita pelo pessoal da NFL mesmo, que organiza os jogos nos Estados Unidos? Primeiro de tudo, lá atrás, há quase um ano atrás, que foi traçado isso, né? Um acordo entre a Prefeitura de São Paulo, a NFL, também teve aquelas pessoas que foram fundamentais aí nessa interlocução, né? Ela começa lá atrás. E aí, pra vir pra cá, ela veio com uma roupagem toda americana, né? A gente falou sobre isso. São 48 toneladas de equipamentos que chegaram aqui por Viracopos. Então, as comissões técnicas, os gandulas são americanos, as transmissões todos trouxeram os Estados Unidos pro Brasil, né? Teve as transmissões que foram do Brasil, que passaram na ESPN, na Rede TV, na Cazé TV também, mas era uma reprodução do que estava sendo passado lá. Então, toda a roupagem que veio, desde equipamentos, filmagem e tudo mais, até a trave, o cara que pintou a grama, o cara que cortou a grama, Lucas, tudo foi americano. Você que esteve lá, você é um atleta de futebol americano. Me explica assim, eu tô lendo algumas notícias aqui. O LeBron James, ele colocou, nossa, críticas terríveis ao gramado. Eu, como não sou um especialista e você esteve lá, ele tem razão em criticar o gramado de uma maneira terrível, né? Usando até palavrão. Foi muito deselegante, aliás, o nosso glorioso LeBron James. Mas você esteve lá. Ele tem razão nessas críticas? Até em conta disso, o nosso ouvinte, o próprio Murilo, falou assim que isso é normal algum atleta de outra modalidade palpitar sobre as condições do gramado. Aê. O LeBron James é o rei dos Estados Unidos. É o rei. É o rei. Então ele palpita sobre qualquer coisa, Sim. ele tem muita e moral. Repercute, né? Repercute. O que acontece? Não é um gramado para futebol americano. Tá. Né? A bola não rola. Então ela é um outro tipo de grama. Segundo, entre os jogadores não foi uma crítica. Tá? Assim que começou a partida, eles perceberam que os cravos estavam diferentes, eles trocaram os cravos e pararam de escorregar. Pro americano não é vantajoso a NFL sair dos Estados Unidos. Então é uma cultura americana criticar todos os jogos internacionais. Desde da Europa, no México, eles sempre vão criticar. Por quê? Vamos lá, vamos acompanhar. 16 jogos na temporada, até 2 anos atrás, eram só 16 jogos. Desses 16, 8 são em casa. Sim. 8 por ano. O Philadelphia Eagles foi o mandante do jogo em Itaquera. Ou seja, em Filadélfia, esse ano, se eles não forem para os playoffs, vão ter só 7 jogos. Então, eles querem que os jogos sejam lá, né? Então tem a questão também da logística, de cansaço e tudo mais, que isso interfere de fato no atleticismo dos jogadores. Sim. Mas esse jogo ele foi na primeira semana, então foi um jogo que vai dar uma folga legal, os caras treinaram aqui só um dia e já jogaram. Então, a escorregar, existem outros gramados nos Estados Unidos que escorregam. Só que como esse jogo foi internacional, aí a crítica ela é maior. O que acontece? Tivemos uma lesão no último lance da jogada também, que foi o jogador mais valioso do Green Bay Packers, que é o Jordan Love. Mas não teve relação com a grama, isso está bem claro. Só que vira uma questão política, então as críticas vão acontecer. A maior crítica dos jogadores da NFL são gramados sintéticos. Isso é unânime lá. E também quando tem jogo de quinta-feira, por exemplo, os caras jogam uma vez no ano, eles jogam são contra, né, gramado sintético? São totalmente contra. Porque, Lucas, de fato, então prende é mais um partidário, então. Em relação ao público, a gente sabe que os ingressos foram muito caros, né? E quem esteve presente, com certeza, também gosta de futebol americano, mas muita gente quis ir também pela festa. Você sentiu ali uma interação da galera com o jogo mesmo? Ou foi mais pelo evento, o pessoal que estava lá entendia do jogo realmente? Ou foi mais por aquela coisa de estar lá, tirar foto, postar e curtir o evento realmente? Porque teve show também da Anitta, teve bastante coisa. O que você achou? Baita pergunta, hein, Chay? Muito boa, porque eu estava esquecendo de falar sobre isso. Ele é o nosso elemento surpresa. Sim, Vamos lá. A NFL, ela é um show, né? O jogo da NFL, ela é um show. Sim. E isso acaba atraindo fãs que não são da NFL dentro dos estádios. Eu não acompanho tanto o futebol, mas eu sei que existem pessoas que vão
só pra fazer a selfie, acompanhar quem tá lá. E na NFL não é diferente. Então a gente tinha a presença de muitos influencers, muita gente, por exemplo, o namorado leva a namorada, obviamente, né? A venda de ingressos foi muito limitada. A gente teve um público lá de 47 mil pessoas, mas não foram todos os ingressos vendidos. Muitos dos ingressos foram acordos, até a NFL tá chegando, né? Eu acredito que teve muito disso também. Ingressos muito caros, ingressos de 5 mil reais, ingressos o mais barato acho que 900 Eu mil vi reais, aquele Fielzone, o camarote tradicional de Itaquera. Sabe quanto tava o ingresso? Não. 50 pau. Nossa. 50 mil reais. Assustador, Claro, assustador. tinha... 50 reais? 50 mil reais. Assustador. Com costela, tinha churrasco à vontade e tudo mais, mas 50 mil. É um show, a gente chega lá, eu cheguei lá, o jogo foi 9h30. Eu cheguei às 7, desde às 7 até o início do jogo, é tudo performático. Sim. Então, a todo momento tá acontecendo alguma coisa lá embaixo. A gente teve um momento extremamente marcante que repercutiu no mundo inteiro, que foi a interpretação do hino nacional brasileiro pela Luísa Sonza, que foi uma interpretação muito elogiada por todos, que foi antes do jogo. Teve o hino americano, logo em seguida teve o hino brasileiro, todo mundo cantou junto, arrepiou. Teve uma parte campineira lá, evidências. Durante o intervalo da transmissão americana, o DJ soltou evidências. Mas aí foi começar o jogo, cortaram evidências. Mas o povo não parou. Seguiram na capela. Boa. O pessoal manda mensagem e acha que a gente não lê. Como é que você lida com uma situação dessa? O Matheus James disse, o horário eleitoral é mais interessante do que esse futebolzinho com as mãos. Campinas. Futebol com as mãos. Esse é um grande problema do futebol americano. Nos Estados Unidos eles chamam só de futebol. Tá bom. A partida... Os caras acham que a gente não vai ler. Olha lá. Os caras acham que a gente não vai ler. O Palmeiras tá desesperado lá. Opa! Tá certo, valeu, Lucas! Então. Boa, Lucas! Valeu! 11h30. Nós vamos pro repórter CBN. Na volta, Seleção Brasileira. Os grandes clubes da capital, Ponte Preta e Guarani. Guarani, Ponte Preta. Repórter CBN. Segunda-feira, 9 de setembro de 2024. O Tribunal de Justiça de Pernambuco concedeu um habeas corpus à influenciadora Deolane Bezerra, que vai para a prisão domiciliar. A decisão vem após um pedido feito pela defesa. A esposa de Darwin Henrique da Silva Filho, dono da plataforma de apostas Esportes da Sorte, também foi liberada. A mãe de Deolane e o empresário, no entanto, continuam detidos. As prisões aconteceram no âmbito de uma operação que investiga lavagem de dinheiro de jogos de azar. A estimativa da inflação brasileira para este ano subiu pela 8ª vez consecutiva. A projeção do IPCA avançou 0,04 ponto percentual e atingiu 4,3%. Para 2025, a expectativa se manteve em 3,92%. Os dados estão no Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Os candidatos que participaram do Concurso Nacional Unificado terão acesso às imagens dos cartões de resposta a partir de amanhã. O material será disponibilizado às 10 horas da manhã na área do candidato, a mesma página onde foi realizada a inscrição. Quase 1 milhão de pessoas fizeram a prova do Enem dos concursos. A divulgação das notas finais está prevista para 8 de outubro. O ano letivo começou em Gaza, com todas as escolas fechadas. O Ministério da Educação palestino afirmou que 90% das unidades foram destruídas ou danificadas durante ataques israelenses ao território. Outras delas foram transformadas em abrigos de emergência para receber famílias desalojadas. O conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas já dura 11 meses. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11 horas 34 minutos. Vamos para São Paulo com o Leonardo Dai. A gente conversa um pouquinho, principalmente sobre o Santos, né, que jogou no sábado contra o Brusque. Venceu, ficou na liderança, perdeu a liderança, mas pelo menos colocou o fim aí a uma fase ruim que estava vivendo dentro da Série B. Leonardo Dai. Corinthians e São Paulo vão decidir o título do Campeonato Brasileiro Feminino. O Timão, 5 vezes campeão do torneio, se classificou para a decisão pelo 8º ano seguido, mesmo perdendo diante da sua torcida por 2-1 para o Palmeiras no estádio do Canindé. A equipe alvinegra avançou porque tinha vencido o primeiro jogo por 3-1 em Jundiaí. Em Araraquara, o São Paulo se classificou para a sua primeira final nos pênaltis. Depois de vencer o primeiro jogo por 2-1, o tricolor levou um gol nos acréscimos do segundo tempo e perdeu por 1-0 para a Ferroviária. Nos pênaltis, a equipe da capital converteu as suas 3 cobranças e a goleira Carlinha defendeu os 3 pênaltis batidos pelo time da casa para garantir a presença são paulina nesta decisão que ainda não tem os seus locais definidos, mas vai acontecer às 10h30 da manhã dos próximos 2 domingos. Eu estou há 6 anos no São Paulo, desde a reativação do projeto. Eu acho que não poderia ser diferente. E o futebol, ele é isso. Quando você trabalha o dia a dia, é isso. No futebol masculino, o Corinthians foi o único dos principais times do estado a treinar neste domingo. O Timão decide na quarta-feira uma vaga na semifinal da Copa do Brasil diante do Juventude em Itaquera. E inicia a semana esperando também pelos desfechos positivos das negociações com o meia-atacante peruano André Carrilho e com o holandês Memphis Depay. O São Paulo teve um último dia de folga antes do jogo pela Copa do Brasil, na quinta-feira contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O Palmeiras, que está fora da Copa do Brasil, só volta a treinar na terça para o jogo de domingo contra o Criciúma pelo Brasileirão. E o Santos, que no sábado tinha assumido a liderança da Série B ao vencer o Brusque em Santa Catarina, terminou o fim de semana em segundo lugar, atrás do Novo Horizontino, que empatou com o Coritiba fora de casa. De São Paulo, Leonardo Dai. Boa, Leonardo Dai. Acho que a partir de amanhã já começa a esquentar, né? O Corinthians tem decisão, São Paulo tem decisão na semana. E o Santos venceu, né, Fabião? Venceu por 1-0, um golaço, aliás, do Wendel. O importante era a vitória. Liderança, eu acho que já o Santos retoma, mas o importante era vencer para espantar um pouquinho esse momento de crise que vivia, né? Como você disse, a torcida exigiu, né, que o Santos conquiste a Série B. Tá no pacote isso também, né? Tá no pacote também da Série B o Santos ser campeão e ter vantagem sobre os outros, o que não está acontecendo agora, mas pelo menos voltou a vencer o Santos, que vinha de empate contra a Ponte, empate contra o Amazonas em casa, derrota pro Avaí, ontem jogando, na verdade que não jogou no campo do adversário, jogou em Joinville, já que o Brusque ainda tá reformando o estádio, mas jogou com o apoio da torcida também, conquistou a vitória que era necessário. O Santos tem que pensar agora, aquilo que a gente vem dizendo, tem que pensar já pro ano que vem. O Santos deve conquistar o acesso, vai conquistar o acesso, tenho quase certeza disso, mas tem que pensar já pro ano que vem, que é um time muito experiente, um time que a torcida não tá gostando muito também, e o Fábio Carille não sabe se vai continuar ou não também, então o Santos é bom já pensar, porque faltam 3 meses para a próxima temporada já, né? A mudança tem que ser radical. O Santos fez uma Série B, claro, vai conquistar o acesso, mas o elenco mostra que é muito limitado para uma Série A de Campeonato Brasileiro. A gente fala que o Santos vai conquistar o acesso, mas o Ceará, que é o 5º colocado, também tem 39, tá 4 pontos do Santos aí. Se a gente for pegar atuações nas últimas... Vamos fazer um recorte das últimas 6 rodadas?
O Santos, eles não têm um futebol de acesso. Não. É a camisa, né? É a camisa que tá... E a tradição. Tá logrando êxito. E eu vou colocar aqui, esse ano, ou Novo Horizontino, ou Mirassol. Isso. Ou até mesmo os dois. Eles vão subir. Um deles vai subir. O Ceará tá crescendo. O Ceará é um time que tá crescendo. E se a gente pegar aqui a classificação, ó... O Vila Nova é o quarto, né? O Vila Nova, muita gente tem falado do desempenho dele, com certeza, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias, espetacular. Mas eu não sei se o Vila vai ter força pra chegar até o final. Mais uma vez? Mais uma vez. O América, depois da vitória de ontem, olha pode esse incomodar. recorte. Novo Horizontino, Santos, Mirassol, Vila Nova. Aí você pega os 4 próximos times que estão ali na beira. Ceará, Sport. Sport tem 2 jogos a menos, hein? América e Avaí. Ou seja, times que têm aí um histórico de acesso nos últimos anos. Então, se o Santos manter esse futebol pequenino, se com Fábio Carille, se com outro técnico, essa questão, igual o Cruzeiro quando caiu. Não, o Cruzeiro vai bater e voltar. Demorou quase 3 anos. Mas eu acredito, mas reconheço que o futebol tá bem ruim. Está bem abaixo. O que também está abaixo é o desempenho da seleção brasileira, apesar da vitória sobre o Equador na última sexta-feira por 1-0, o gol do Rodrigo. Mas aquele seu grupo, né, aquelas resenhas que você tem com o Dorival Júnior e tal. Diminuiu depois do jogo, pessoal. Mas você conseguiu pincelar coisas boas, né, do coisas grupo, boas. né? Aliás, a crítica destacou que André foi o melhor em campo. André, ex-Fluminense, foi pro Wolverhampton, lá da Inglaterra. E o André conversou a respeito dessa situação, sobre esse desempenho ainda que não encanta do Brasil e a atuação que ele teve contra o Equador. Tem alguns jogos hoje que é muito complicado, ainda mais os jogos aqui no Brasil. Algumas seleções vêm com esquema defensivo muito fechado. Essa do Equador, por exemplo, eles vieram com a linha de 5, tirando um pouco da liberdade dos nossos pontas. Sempre eles chegavam junto. Então, as equipes hoje as seleções que vêm jogar contra nós hoje vêm bem fechada e acaba dificultando um pouco. Sobre o meu desempenho, eu vou tentar me esforçar ao máximo, vou tentar dar a minha vida, como sempre fiz no Fluminense, como vou fazer agora no meu novo clube. Eu costumo dizer que o meu papel dentro do campo é ajudar o meu companheiro. Tudo que eu faço é pensando na equipe, primeiramente ajudar defensivamente e, se for possível, contribuir na saída de bola, na transição defensiva para o ataque. Então, é isso, eu vou sempre dar minha vida pela equipe e esperar ajudar sempre. André, volante ex-Fluminense, agora no futebol inglês, deve ser mantido no time titular para o duelo contra o Paraguai amanhã, 9h30 da noite, lá em Assunção. Defensores del Chaco. O Paraguai que empatou com o Uruguai fora de casa, não cumpre um bom papel, tá na 7ª colocação com 6 pontos, mas Roque Santa Cruz joga ou parou? O Roque Santa Cruz eu acho que ainda joga. Joga no Libertad, tem mas 42 não defende anos. mais a seleção paraguaia. Mas esse jogo do Uruguai marcou a despedida do Luizito Soares também, da seleção uruguaia. Fabião, e aí, cara? Não sei, é uma sensação estranha. É a mesma situação do Santos, assim, ó. O Brasil vai se classificar, mas com requintes de crueldade. A sensação que eu tenho é que o Brasil não vai jogar bem nunca mais, cara. Sabe assim? O Brasil ganhou, fazia 4 jogos que não ganhava, mas não canta mais, não parece que tem uma coisa que trava a seleção brasileira. O Brasil marcou o gol, depois no final sofreu pressão ainda do Equador. Quer dizer, o Equador não foi tão perigoso, mas o Equador ficou no campo de ataque, na defesa brasileira o tempo inteiro, mas o Brasil parece que não deslancha, não vai jogar bem. Né? O Estevão entrou, tentou alguma coisa, o Luiz Henrique também, mas não sei, tá acontecendo alguma coisa e não é querer falar mal ou não, mas o Dorival Júnior precisa correr muito ainda para ser o técnico querido de todo o povo para a seleção brasileira. Né? Eu acho que a pressão é muito grande. A pressão no futebol brasileiro pro Brasil voltar aquelas boas atuações ainda mais depois de... Cara, eu acho que a partir do momento que... Teve um ouvinte na sexta que falou que a camisa amarela tava... Acho que usou o termo até amaldiçoado. Eu acho que é muito forte. Mas ela tá sobrecarregada de pressão por resultados. Cara, o pior é que quando o Dorival estreou naqueles 2 amistosos, e que eu estava pessimista com relação a resultados nos 2 amistosos,
O Brasil foi bem, enfrentou de igual para igual seleções aí, hoje numa primeira prateleira. Eu falei, olha, tô achando que vai. Não, permaneceu na mesma, né? E ele faz o básico ali sempre, né? E não que o Endrick seja o melhor jogador do Brasil, mas ele não dá chance pro Endrick, cara. Nem como titular, nem durante o jogo, não deixa o Endrick jogar, não sei o que tá acontecendo. O Endrick estreou tão bem também quando o Dorival estreou, marcou gol contra a Espanha, contra a Inglaterra. Mas não é questão só do Endrick, é questão do grupo inteiro, mas o Brasil não deslancha, cara. Realmente muito estranho. 11 horas e 44 minutos, nós temos um intervalo, né? Aí depois a gente vai com Ponte Preta e Guarani, sem antes dar uma moral para os nossos ouvintes. 99186-9070, Lupe. Ih, rapaz, a mensagem saiu. Final do telefone 6580. O Juninho Cavalão. Opa! A Ponte acertou os salários, porque de qualquer forma estarei presente, como sempre, no Majestoso. Resta saber se podemos ter uma esperança de vitória. Juninho Cavalão mandando mensagem pra gente. Obrigado, Juninho. Bom dia. Quem mandou mensagem pra gente foi o Alexandre lá do Nova Europa, amigo do Eliel Almeida, só que não, verdade. Ele tá sempre online aqui. Bom dia a todos, é sério que os caras trazem 50 toneladas de equipamentos e só entram pra ver o gramado na hora do jogo? Que bela gestão administrativa. E falam do terceiro mundo, esses caras são... Não entendi o que tá aqui. Panjango, deve ser. Panjango. Carlão Fernandes. Vão querer criticar o quê? Os atores principais continuam sendo menosprezados. Vamos lá, mais um aqui. Bom dia, Toninho e Carlão. Sou o Bugrino, por isso hoje irei torcer para a Ponte Preta. Chapecoense perder. Ele vai torcer para a Chapecoense perder. Foi bem. Ele não está torcendo para a Ponte Preta, ele está torcendo para a Chapecoense perder. Mas hoje tem que torcer para a Chapecoense perder mesmo. Bom dia, amigos, e a Copa do Mundo logo chega, e o Brasil sem padrão de jogo. Complicado ir para a Copa dessa forma. Abraços, muito. Ricardo de Indaiatuba. O importante não era os 3 pontos? Foi o que eu perguntei na sexta-feira, é verdade. O ouvinte perguntou. O importante foi os 3 pontos pela tabela, mas a gente também precisa ressaltar a questão do desempenho, Murilão. Mas realmente o importante foi a vitória. Só que com esse desempenho, as vitórias... a gente tem que pensar em Copa do Mundo. Vídeo Copa América aí, jogou mal, foi eliminado também logo na sequência. E tem uma notícia aqui antes do intervalo, parecia que o Dorival estava ouvindo a gente. Dorival arma Brasil com Endrick para enfrentar o Paraguai no último treino antes da partida contra o Paraguai e a seleção brasileira viajando nesta tarde. Boa, Dorival! Aliás, ouvindo a CBN, ouviu o Fábio Scheibe. Grande abraço, professor. Grande abraço, Valeu, professor Doriva. Doriva? Não, Dorival. Doriva aquela intimidade, aquela resenha. Doriva, beleza? Desculpa aí. Conheci ele através do grupo no WhatsApp. Você tá nele? Não. 11 horas e 46 minutos, um rápido intervalo e na volta tudo sobre a derrota do Bugre e a preparação da Macaca para enfrentar a Chapecoense. Bom dia pra você. Amanhã tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Vitória do Vôlei Renata no último sábado, a primeira no ginásio do Taquaral pelo Campeonato Paulista, 3-1 contra o atual campeão paulista, o Guarulhos. Destaque para dupla Bruninho e Bruno Lima. O bloqueio do Vôlei Renata também funcionou de forma espetacular. É a segunda vitória em 3 jogos. Campinas está na 4ª colocação e tem pela frente o Santo André. Sexta-feira, às 7h30 da noite, o jogo acontece lá no ABC Paulista. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa.
o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Onze horas 49 minutos, Lupe, vamos repercutir a derrota do Guarani para o América em BH, 3-0, Lupe. Não foi bem o Guarani contra o Coelho, lá no Horto, na Arena Independência. O Guarani perdeu por 3-0. O time mineiro dominou praticamente todas as ações do jogo, precisou de um tempo para construir a vitória e no finalzinho fechou o placar em 3-0. Teve a lei do ex, Matheus Davó marcou o primeiro, depois o Rodriguinho e no final lá o Marques, né, foi quem marcou o terceiro, Renato Marques foi quem marcou o terceiro gol. Depois da partida o técnico Alan Al falou a respeito dos gols que o Guarani sofreu, bobeiras que a equipe também cometeu durante o jogo. Uma saída equivocada no primeiro tempo, uma infelicidade, né, de desviar ainda no nosso jogador e tirar completamente a possibilidade de defesa do Vladimir, um gol que nós tomamos de uma jogada de escanteio a nosso favor, isso é uma coisa que irrita bastante, uma possibilidade de você fazer o gol e você acaba cedendo para o adversário um contra-ataque, e aí no terceiro gol, já no final da partida, uma desorganização nossa, a gente se lançou de uma maneira que não é o natural, né, de uma maneira desorganizada, e acabou custando caro. Mas eu vejo que, em termos de análise total de partida, de maneira nenhuma o placar demonstra o que foi o jogo. Nós tivemos um controle bom, principalmente no segundo tempo. Poderíamos ter diminuído o placar e, com certeza, a atmosfera e o clima do jogo mudaria totalmente a nosso favor. Mas são situações que infelizmente aconteceram, nós temos que trabalhar já pensando no próximo jogo e manter a confiança, a convicção naquilo que a gente vem fazendo. Os resultados que nós conseguimos certamente não foram por acaso. Então, um tropeço, com respeito à equipe do América, mas um tropeço da maneira que a gente jogou, o que se considera o tropeço, a maneira que a gente jogou, tem que seguir em frente, continuar trabalhando e buscar pontuar fora de casa. E o próximo jogo é fora de casa, contra o Paysandu. O jogo acontece no sábado, às 5 horas. O Guarani que não conseguiu sair da lanterna, né? Existia essa expectativa e essa possibilidade, mas com a derrota para o América isso não aconteceu. O Guarani divulgou uma nota a respeito do Ayrton, né? Que saiu de campo com um problema muscular. O atacante Ayrton sentiu um desconforto no joelho direito e será reavaliado nos próximos dias. Então o atacante é dúvida para o duelo contra o Papão lá na Curuzu, de técnico novo, né? Márcio Fernandes é o técnico do Paysandu. Eu acho que não pela derrota. A derrota dentro daquela projeção do Guarani, eu acho que ela estava até, né, dentro deste cálculo, né? O América é um postulante ao acesso, mesmo vivendo um momento não tão bom. Agora, eu até discordo do que o Alan Al disse. Em nenhum momento eu vi o Guarani competindo. Não, chegou nem perto do empate. O Guarani não ofereceu resistência ao América, tomou gol em erros, em saídas de bola e também tomou gol em posicionamento equivocado, principalmente esse do contragolpe. Fabião lembrou bem aqui fora do ar, um gol parecido com o que o Guarani tomou diante do Ceará, né? Em que ele estava no campo de ataque, de repente foi de uma maneira atabalhoada, né, esqueceu de ajustar a marcação e no contragolpe o adversário foi lá e fez o gol. Isso aconteceu também ontem, um contragolpe mortal, né? O manual do contra-ataque ontem o América fez para construir um placar, né, para fazer naquele instante 2-0 sobre o Coelho, Fabião. E o que chama atenção também pro Guarani, a gente imagina o Guarani não se abalar com essa derrota, né? O Guarani estava tão bem nos últimos quatro rodadas, vinham de bons resultados, estava no pacote, como você disse, perder para o América lá, o América é um time que vai brigar para subir, mas a forma que foi a postura, né? E também pela sequência negativa que teve no primeiro turno, uma derrota para o América, apesar de não ser de tanto ruim assim, já está um pouco planejada,
a sequência que o Guarani teve no primeiro turno acaba culminando aí com uma desvantagem grande agora pro segundo turno, faltando 14 rodadas pro Guarani, né? Teve jogo atrasado com o Botafogo, que foi remarcado, né, Lupi? Dia 9, né, de outubro. Dia 9 de outubro, às 8 horas da noite, o Guarani enfrentando o Botafogo. Das 14 rodadas que faltam, o Guarani tem a metade, né? Esse aproveitamento aí de 50%. Se vencer os jogos em casa, o Guarani fatalmente permanecerá na Série B. Mas eu também acredito, eu acho que não é uma coisa, uma tempestade, né? Aquela coisa, terra arrasada. Não, de jeito nenhum agora. O problema é que o tempo ficou curto, né? A competitividade, ela tem que melhorar. O Guarani tem um jogo de todos os pontos contra o Paysandu na próxima rodada e precisa dar um outro tipo de resposta, apresentar um outro tipo de desempenho, porque com a falta de competitividade, com a inércia ontem em Belo Horizonte, o Guarani está fadado a perder mais uma. Se você for colocar na tabela, o Guarani continua ainda 4 pontos para sair da zona. Mas o que preocupa no Guarani é essa questão aqui, ó, porque ele tem 5 vitórias, Chapecoense e Brusque tem 4, o CRB já vai para 6. Ele tem um número de vitórias em briga de rebaixamento Bom. Só que aí, o que complica é que são 13 derrotas, só 6 empates. Se dessas 13 derrotas tivesse ali deslocado, conseguido uns empates, o Guarani poderia estar numa situação um pouco melhor. Mas agora é lutar contra o Paysandu. Jogo direto, porque o Paysandu tem 27 pontos, é o 15º colocado. Jogo importantíssimo aí pro Guarani. 11 horas e 54 minutos. Lupi, hoje tem Macaca. Hoje tem Macaca em campo. A Ponte vai enfrentar a Chapecoense, jogo marcado para as 9h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte em casa não venceu as 2 últimas partidas. Tem um bom aproveitamento sob o comando do Nelsinho, mas a Ponte não venceu o Goiás e perdeu para o Operário. A Macaca agora tem esse compromisso contra a Chape, que é a penúltima colocada vice-lanterna da competição. Elvis, aliás, o Elvis está completando mais um ano de vida hoje, eu acredito, hein? Daqui a pouco eu vou buscar. Dodô deve ser o substituto no meio-campo. O Elvis foi expulso contra o Peixe e cumpre suspensão. Nós estamos vindo numa sequência de progressão, estamos fazendo um treinamento específico, estamos indo bem, estamos muito focados e, se Deus quiser, nós vamos fazer uma grande partida aqui na segunda-feira. É isso. Hoje é aniversário do Elvis, hein? Boa. 9/9/90. Ele é um ano mais novo que eu. Olha só. Tá com 34. Boa, Elvis. 34 anos. Parabéns ao Elvis, mais um ano de vida. Felicidades e tudo de bom. Hoje não vai jogar, vai ficar ali nas cadeiras, né? Aliás, reformou ali os camarotes. Ficou bonito, hein? Ficou bonito mesmo. Do estádio Moisés Lucarelli. O Dodô deve ser o escolhido. E a Chapecoense não vence há 10 partidas. Rafael Carvalheira falou a respeito desse momento da Chape. A gente está um tempo realmente sem ganhar os jogos, né? Faz 10 partidas que a gente não consegue o resultado positivo, mas você comentou aí sobre fazer algo diferente. Acredito que nos 3 últimos jogos a gente já teve uma evolução, uma melhora, desde o jogo contra o América Mineiro, né? Que o Rafael Lima e o Celção estiveram aqui, a gente já teve uma melhora. O segundo tempo foi um grande segundo tempo. Contra o CRB também a gente fez uma partida. Agora contra o Botafogo a gente teve o controle do jogo, principalmente no primeiro tempo, em todas as ações. A gente só não conseguiu converter isso em mais gols, né? Acredito que agora, com uma semana livre para trabalhar, o professor vai montar a melhor estratégia para que a gente possa chegar lá contra a Ponte Preta e conseguir os 3 pontos, que é o mais importante nesse momento. Se a gente pudesse colocar o nome desse jogo, o jogo até de forma dos desesperados. A Ponte para colocar fim a essa sequência negativa, a Chapecoense também com uma sequência bem ruim, não vence há 10 jogos para sair da zona do rebaixamento. E outra, né, Lupe? A Ponte ela precisa da vitória, ela é a 13ª colocada com 29 pontos e os de trás estão vencendo. Botafogo deu uma recuperada, Paysandu também. Então a Macaca que tome tento. Vence o jogo hoje diante da Chapecoense. 11 horas e 57 minutos. A gente volta às 4 no Arena para falar muito sobre esse duelo da Ponte contra a Chapecoense. Até lá. Até lá. Valeu. Valeu. Repórter CBN.